Aleluia. Amém? Vamos juntos em nome do Senhor Jesus? O Deus que nós servimos, ele só pega aquilo que não tem jeito. Porque antes dele ser Jesus de Nazaré, ele foi um carpinteiro. E esse carpinteiro, ele tirava os nós, aplanava as madeiras. Ele tinha uma madeira torta, podia estar do jeito que for. Podia estar aqueles... Tem um negócio no meio da madeira. Os nós. Na verdade, é uns nós. Exatamente, são os nós, pastor Ed. E ele tirava. A madeira podia ser torta, ele alinhava e fazia umas peças. Eu acredito, como ele era muito caprichoso, ele dava-se um jeito em tudo. Aleluia. E esse é o Deus que nós servimos. Ele dá um jeito em tudo. Aleluia. O que tiver torto, ele arruma. O que tiver os nós, né? Que é os maus hábitos. Às vezes a falta de caráter. É os nós da vida. Exatamente. Não é disciplinado, não é disciplinada. E aí ele vai arrumando. E é tão bom servir a Deus que ele veio para os doentes. Às vezes alguém pode olhar para você, para mim, e dizer não tem jeito, não vai dar em nada. Aí ele do mais sublime céu, ele olha e diz, imagina, isso aí é fácil para mim. Aleluia. Isso aí eu vou dar um jeito em 3 tempos. Jesus. Vou deixar esse negócio aí tão bonito que você vai ter orgulho do que eu estou fazendo. Aleluia. Não desista. A palavra que eu tenho para mim e para você é não desista. Livro de Jó, capítulo 38. Estou com essa palavra fervendo em nossos corações. Aleluia. E depois da palavra nós vamos orar. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Porque fiel é o Senhor. Amém, Jesus. Livro de Jó, capítulo 38. Eu estava aqui observando a palavra de Deus. Jó, ele enfrenta uma tempestade, né? Uma tempestade, uma grande tempestade. Porque não foi só financeiro. Porque se fosse só financeiro, seria fácil. Ele tiraria de letra. O que é vida financeira? Né? Nada. Perto de Deus? Nada. Mas Jó, ele enfrentou em todas as áreas. Eu fico imaginando como é que uma pessoa pode suportar tanta luta, tanta adversidade. Como é que uma pessoa pode criar uma estrutura tão firme, tão rocha, tão inabalável, tão magnífico? Porque quando você enfrenta em uma área já é difícil. Seja financeiro, sentimental, conjugal, não importa. Balança teu coração. Mexe com a sua estrutura. Você pode estar com a sua vida toda organizada. Se um parafuso sair do eixo, você já perde o equilíbrio. Muitos não querem servir mais a Deus. Muitos atribuem a Deus, a igreja, como fazia com Moisés. E eu fico assim, hoje eu comecei pensando em Jó. O que leva esse homem a ser tão forte assim, meu pai? É verdade. É a estrutura de Deus, é o caráter de Deus. Exatamente, pastor. Porque ele enfrentou em todas as áreas. Foi na família, foi perca, foi na saúde, foi a sua esposa, foi sua vida financeira. O pior é que até seus amigos, quando viu que orava e não tinha jeito, começou a acusar. E isso é muito comum no meio de nós. Ela está assim porque isso. Está destruída porque isso. É acusações. Mas eu não quero falar hoje de acusações. Eu quero falar da estrutura. Aleluia. De Jó. Eu quero falar como ele suportou. O que leva uma pessoa a esse nível? Eu acredito que hoje em dia nenhum de nós estamos nessa firmeza. Porque basta um dente doer, nós já desespera. Basta a conta estar no negativo que a gente fica sem dormir. Basta receber uma notícia do médico que tem um colesterol, um diabetes. A pessoa já acha que é o fim do mundo. E outras coisas.
Mas a minha oração hoje é que Deus crie em nós uma estrutura não igual a de Jó, mas que sejamos firmes. Porque se a gente pedir como Jó, Deus pode nos provar. E nós não estamos capacitados para isso. E não adianta que homem nenhum, dificilmente, só se o Espírito Santo de Deus ajudar como ajudou a Jó. Mas eu quero que Deus crie em nós uma estrutura tão magnífica que venha o que vier, como vem aquele louvor, a gente não murmure, a gente não pare, a gente não atribua a Deus, porque as pessoas atribuem o Senhor. Então Jó, ele passou por tudo isso, mas ele ficou firme. Um certo dia, no auge do desespero, ele achando que sua esposa tinha uma palavra para ele. E aí ela diz: por que você ainda adora esse Deus? É verdade. Por que você não amaldiçoa e morre? Mais ou menos assim, para que você está servindo esse Deus, se ele não serve para nada? Ela já tinha perdido a fé. E Jó responde sua esposa: como fala uma louca, fala tu também. Não sabe receber o bem de Deus e o mal também você não sabe? Você não sabe viver os dois períodos? Você só sabe ser crente, você só sabe servir a Deus, você só sabe ser fiel a Deus quando tudo está dando certo? Leia aí, bispo, capítulo de Jó, verso 1. Exatamente, pastora Edna, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Abra aí conosco, Jó, capítulo 38. Se você não tiver Bíblia ou não puder, fica aí ligadinho no trono da graça em espírito conosco, porque o Senhor está falando conosco nesse dia de hoje, para a glória de Deus. Deus responde a Jó. Olha só que coisa forte. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aleluia. Agora cinge os teus lombos como homem. Aleluia. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Tremendo. Deus dizendo para Jó: cinge seus lombos, se coloque como um homem na minha presença, que eu vou te perguntar. E agora você vai me ensinar. Meu Deus. Aleluia. Não, que profundo, né, pastor? O bispo, lê de novo o versículo 1. É tremendo. Olha só. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho. Aleluia. E disse: tem horas, pastora Ana, aqui, quando a Bíblia fala que Deus veio no redemoinho, é forte. Imagina como ele chegou. E tem horas que Deus chega assim na nossa vida, como um redemoinho. Chega chegando, né? Porque o Espírito Santo de Deus fala muito forte no nosso coração. E é muito forte a presença de Deus aqui nos estúdios. Aleluia. Da Igreja Geração Forte, da Rádio Geração Forte. É muito forte a presença de Deus. Tem hora que Deus vem sim como um redemoinho na nossa vida. Aleluia. Tremendo, né? Quem é este? Que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Meu Deus. Olha só que coisa forte. Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Aleluia. E aí Deus começa mais profundo. Remandaia. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens para a sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro. Aleluia. Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Aleluia.
Quem pode ensinar a Deus, pastor Ed? Eu que fico assim, Jó estava acabado. Jó estava destruído. E o Senhor ainda chega para Jó assim. Onde é que estava tu? Mais ou menos, você acha mesmo que eu vou te abandonar? Você acha mesmo que eu não tenho controle? Você acha mesmo? Deus está perguntando para você. Você acha mesmo que eu não tenho controle da sua vida? Jesus. Você acha mesmo que está tudo perdido? E aí ele começa a indagar e afirmar no final que coloca portas e ferrolhos E limite. e limite. Sabe, o tempo de Deus não é o nosso. Verdade. Mas quando ele chega assim, arrebentando com tudo, Aleluia. quebrando os grilhões do inferno, Jesus. quebrando quem está no meio, quem está na frente, arrebentando. Ele vem como um cavaleiro feroz. Tipo assim, nada fica diante de mim. Aleluia. Nada fica diante do meu poder. Nada fica diante da minha presença. Jesus. Não tem grande, não tem orgulhoso, não tem soberbo, não tem dinheiro, não tem posição, não tem tom de pele, nada. Jesus. Quando ele chega, ele manda Agassuri campo. Eu estava ali e o Senhor falava, Jó 38. Eu nem sabia o que estava escrito, porque eu não memorizo tudo. Mas quando eu li aqui, meu coração se estremeceu. Aleluia. Antes de Deus criar os céus e a terra, você nem estava aqui. Ele já tinha feito tudo. O que é essa situação para Deus não resolver? O que é esse diabo, esse demônio, os principados que tem te afrontado? Você acha mesmo que o Senhor vai deixar dessa forma? Amados, Deus é zeloso. Extremamente, pastora. Você que colocou um copo com água, peça de roupa. Queremos orar por você. Sinto que hoje é dia de milagre, prodígios e maravilha. Sinto também o Senhor chegando em casas e família. Sinto também Deus se apresentando. Aleluia. Porque Deus não tem prazer de ver seu povo humilhado, destruído. Jesus. O Deus que nós servimos, Ele não tem prazer. O prazer dele é ver nós glorificando, Aleluia. contando as boas novas. Espírito de Deus, nesse dia que se chama hoje, eu sei que eu estou encontrando pessoas como Jó. E sem querer o Senhor ainda dá uma bronca nele. E diz, Jó, onde é que você estava? Verdade, meu Deus. Ele podia arguir com tantos argumentos. E dizer, olha Senhor, como é que eu estou? Olha o que foi feito da minha casa, da minha família, da minha saúde. Minha vida financeira, olha tudo isso. Mas eu creio, enquanto o Senhor falava, ele simplesmente se calou. Baixou sua cabeça. Por reverência, por temor. E ficou quieto, só ouvindo o Senhor. Jesus. Enquanto o Senhor falava, eu creio muito que o Senhor já organizava. Aleluia. Eu creio muito que o Senhor já ia fazendo aquilo que era necessário. Enquanto o Senhor dizia do mar, das portas, dos ferrolhos, o Senhor já estava agindo, os anjos já estavam trabalhando. E não será diferente no dia de hoje. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas enfrentando forças ocultas terríveis, tanto no plano físico como no plano espiritual, no sentimental. Guerras travadas. E eu sempre, meu Pai, eu peço para o Senhor não se esquecer da matéria que o Senhor nos formou. Jesus. Porque, meu Pai, se o Senhor se esquecer, nós somos reduzidos a nada. Mas eu também sei que tudo pode, tudo faz. E lá no capítulo 42, o Senhor diz que virou o cativeiro de Jó
enquanto ele orava pelos seus amigos. Aleluia. Ele estava precisando de oração, mas ele se posicionou e começou a orar por aqueles que estavam ali com ele. E automaticamente seus amigos viram a glória de Deus. Aleluia. Quando o Senhor mudava o cativeiro de Jó, o seu nome era glorificado. Eu sinto que o Senhor também vai fazer coisas gloriosas, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Aleluia. Como nós estamos lendo hoje, quantos anos após essa história. Meu Deus. E ela é viva e ela é eficaz. Ela é tão forte como o primeiro dia que foi escrito. Aleluia. Não mudou nada, porque o Senhor é imutável. Levanta teu filho, tua serva. Levanta na força de um boi selvagem. Eu não sei qual é os caminhos que o Senhor vai tomar, porque o Senhor é diferente de nós. Seus caminhos é totalmente diferente do nosso. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a vitória virá e não tardará. Isso é a certeza que eu tenho dentro do meu coração. É a convicção. Pessoas que estão nos ouvindo de perto, de longe, em outros países, em outros estados, também serão alcançados. Porque o mesmo Espírito que eu sinto aqui é o que essa pessoa está sentindo aí. Aleluia. Pessoas, meu Pai, estão em lágrimas, pedindo, clamando pelo socorro, desesperadamente. É como uma criança que chora pelo leite da sua mãe. Quando o recém-nascido, ele não sabe falar, mas ele está com fome. Ele chora porque é o sinal que a mãe vai entender que ele está com fome. Jesus. Tem gente hoje que está com fome da justiça de Deus. Tem gente hoje com sede da tua misericórdia. Sinto pessoas aflitas demasiadamente, meu Pai. Porque meu coração, meu Pai, atravessa como se fosse um punhal da angústia e da tristeza. Mas eu sei que tudo pode, tudo faz. Eu tenho vivido milagres, prodígios e maravilhas junto com milhões e milhões de pessoas que têm testemunhado. E não vai ser na vez dessa mulher, desse homem, que o Senhor vai desampará-lo. Meu Deus. Porque a palavra do Senhor diz que mesmo que a mãe se esqueça do seu filho. O Senhor sabe o que é mãe. O Senhor se referiu à mãe porque sabe que é o maior amor que tem na terra. O Senhor não se esqueceria. Tem pessoas, meu Pai, que está clamando o Senhor só no Espírito, porque seus lábios já não têm palavras. Não tem mais argumento. Tem pessoas jogadas no chão do banheiro, do quarto, da sala, gritando, meu Pai, chorando desesperadamente. Eu sei que sou pequeno e eu posso sentir tudo isso. Imagine o Senhor, meu Jesus, tão poderoso, tão fiel, tão magnífico. Sim, Senhor. Consagramos esse copo com água, essa peça de roupa. Consagramos tudo diante de Ti. Meu Jesus. Mesmo que ninguém acredite, não tem problema, meu Pai. Meu Jesus. Mesmo que venha acusações, situações, não tem problema, Senhor. Se o Senhor curar esta mulher, se o Senhor dar a vitória, se o Senhor mudar o cativeiro desse homem, dessa mulher, desse jovem, onde quer que seja, para nós vai valer a pena. Aleluia. Vai ser nossa recompensa, vai ser o nosso pagamento. Jesus. Eu sei que o Senhor vai fazer. Aleluia. Porque eu sinto a Tua presença no dia de hoje. Aleluia. Nós consagramos com a água essa fotografia, esse passaporte, carteira profissional, essa camisa desse homem, essas vestes dessa mulher.
Toca com teu poder. Em nome de Jesus. Glorifica o seu nome. Beba desse copo com água e receba do Senhor aquilo que só Ele pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de